Torcedor do São Paulo, bom dia. Bora começar amanhã aqui acompanhando um pouco mais ali da vitória do São Paulo contra o Vasco, a repercussão. Pessoal, aqui a mídia esportiva falando dessa vitória importante do São Paulo, que está a 1 ponto do Flamengo, né? O Flamengo perdeu ontem para o Fluminense e o São Paulo está ali a 1 ponto do Flamengo, que é o 4º colocado na tabela do Brasileiro. Créditos aqui na descrição, deixa o like para fortalecer, mas agora bora pro vídeo, galera. Olha aí, personagem nesta vitória do São Paulo ontem para cima do Vasco, os números de Lucas Moura. São 6 ações na área rival, 3 grandes chances criadas, finalizações no alvo 2 e dribles completos 2, autor de 2 gols. E o Edu Afonso aqui com a gente também no estúdio. Antes, só os números de São Paulo e Vasco do jogo. Os números do jogo, 47% contra 53% de posse de bola. 13-9 as finalizações, acertas 5-3, grandes chances 4-3 e ações da área rival 26-16. Agora sim te apresento, Edu. Bem-vindo, amigo. Tudo bem, Cláudia. Você tá bem? Eu tô bem, tudo então, bem? Tá bom, tudo jóia. Nandon, que fã de esportes, estão aqui para falar um pouquinho desse São Paulo que vocês destacaram. O Lucas fez um gol de cabeça numa zaga. Ele tem Poçantes 1,72 de altura, pegou o Maicon com 1,91 e ganhou na cabeça, né? E o Lucas não lembrava, perguntei para ele, qual foi o seu último gol de cabeça? Eu falei, fiz alguns, mas não lembro qual foi o último. E ele foi o grande condutor, mas ontem o time do São Paulo teve algo que faltou muito em Cuiabá. Presença de jogo, vontade de ganhar o jogo. E acho que as mudanças que o Zubeldia fez eram necessárias. O Marcos Antônio jogou muito bem no lugar do Bobadilha. O Igor Vinícius deu uma resposta muito boa no lugar do Rafinha. O Tressoldi, que entrou assim de última hora, 16 horas, o Alan Franco foi tirado da concentração por um problema jurídico. O São Paulo não conseguiu uma resposta do STJD. Se a partida que virou de suspensão advertência era automática, que o Alan Franco já tinha cumprido contra o Galo, se era a outra. E como ele não tinha essa confirmação, por bem tirou Alan Franco. Tressoldi nem treinou no time titular durante a semana e fez uma boa dupla com o Sabino. Então assim, o São Paulo se destacou e, como eu disse no VT, essa vitória numa semana data FIFA ruim para o São Paulo, tinha uma derrota, tinha muita pressão, teve muita conversa no CT, muita cobrança interna, teve a entrevista do Galopo, que certamente colocou um pouquinho mais de fogo. E essa vitória era fundamental. O São Paulo não sai da 5ª colocação. Até domingo ele está garantido nessa posição que ele vem mantendo já há um bom tempo no campeonato. E aí o Zubeldia deu uma entrevista coletiva muito boa e ele falou um pouquinho do que muita gente tem duvidado, que está faltando conversa da direção com ele. Ele, pelo menos publicamente na coletiva, disse que não, que conversa com todo mundo, a gente acompanha. Eu me siento muy feliz aquí en São Paulo. Yo tengo claro que los entrenadores siempre vamos de juego en juego. Yo he hablado con Julio en su momento, hablo con Carlos, con Ruiz, con Nelson, con todo, con Muricy, por supuesto con Milton. A mí siempre me ha mostrado tranquilidad y por supuesto cuando perdemos, perdemos todos y cuando se gana, ganamos todos. Los dirigentes, yo llamo dirigentes, no sé cómo, siempre van a ver el entrenamiento, están todos los días. No siempre hay que falar, pero siempre hemos tenido buena relación, Muricy incluido. Lo que pasa es que, bueno, se fala tanto que no puedo manejar situaciones, lo que se dice. No puedo manejar. Estoy enfocado en el trabajo que están haciendo los muchachos, el staff y no más. Por supuesto necesitamos cerrarlo bien y entregarle este premio, digamos, un buen año a nuestros torcedores, ¿no? Pero la relación con todos es buena. Bem, o calendário do Brasil proporciona ao São Paulo uma situação quase inédita, né? Ele chegou a jogar 10 partidas no mês, agora jogou dia 9, ficou 14 dias para jogar ontem e fica mais 10 para jogar contra o Criciúma, já que essa rodada foi estendida. Então, para quem reclama de calendário, não vai faltar tempo para o Zubeldia trabalhar. Teve a boa notícia da volta do Ferreirinha depois de 57 dias. O Galopo voltou a ser relacionado e entrou. E para o próximo jogo, fora o Wellington que está suspenso, tem um monte de gente voltando. Arboleda, André Silva, todos da seleção. Então, o elenco em Criciúma vai ter até mais opções para o Zubeldia
continuar mantendo o time aí na briga pela Libertadores. E com tempo para trabalhar. Agora, amigos, o relato que o Edu traz, a gente ouve também a entrevista do Zubeldia, é óbvio que esse período de data FIFA não deve ter sido tranquila para ele, mesmo podendo trabalhar, trabalhar mais o seu elenco, os lesionados, enfim. Não foi tranquila porque havia uma pressão depois das eliminações de Copa, isso tudo a gente sabe. Mas nós conversamos aqui também, mais do que isso, o desempenho desse time do São Paulo era muito cobrado, além dessas eliminações. E aí, o que se viu ontem foi esse São Paulo, que acho que é o que o torcedor cobra, mais do que ter caído fora, né? De ver esse time produzir em campo, não só pelo resultado, mas pelo que apresentou. Eu acho que vai muito nessa linha a análise do que foi esse São Paulo ontem. O que eu não entendo de verdade ainda, lógico, é fato que estava com pressão e você sente até pela declaração dele, para mim não se justifica essa pressão. Sempre achei um absurdo esses questionamentos, essa suposta fritura do Zubeldia, porque ele caiu em mata-matas para equipes tecnicamente superiores, mais ricas, que têm elencos mais caros. Caiu para um Botafogo que hoje é o melhor time do Brasil, em questão de desempenho e com a força financeira que tem, numa situação de pênaltis. Acho que até o Botafogo mereceu a classificação, mas o São Paulo foi extremamente competitivo, assim como foi extremamente competitivo com o Atlético Mineiro. De fato, teve uma oscilação recentemente, o desempenho contra o Cuiabá foi muito ruim, acho que isso tem que ser pontuado, mas o trabalho, de uma forma geral, ele é bom. Ontem, com toda essa pressão, por mais que o Vasco estivesse com muita tensão na Copa do Brasil, mas olha a dupla de zaga, com muitos desfalques, sem Alan Franco, sem Arboleda, Pablo Maia e Alisson, a gente já se naturalizou, essa dificuldade que você teve em substituir, não tinha Bobadilha, não tinha Rafinha. Então, assim, o Zubeldia conseguiu encontrar muitas soluções ao longo da temporada, e sem falar que teve toda a questão de Rames Rodrigues no começo para lidar, e acho que sempre tirou isso muito bem. Então, é importante tirar essa pressão, porque, sinceramente, ela não se justificava para mim. E acho que agora, tendo esse calendário mais tranquilo, até que o Edu pontuou, eu acho que tem condições de encerrar o campeonato, não sei em que posição, né? Tem uma concorrência forte, mas encerrar de forma positiva. Lógico que, em termos de resultado, é frustrante para um torcedor que criou muita expectativa e vinha da Copa do Brasil. Mas o trabalho, sinceramente, eu não consigo questionar, não. São Paulo é gigantesco, né? São Paulo é a primeira prateleira do futebol sul-americano. E a partir do momento que o São Paulo volta a ser vitorioso e levanta uma taça, a expectativa do torcedor acompanha isso. Para essa temporada, a expectativa era essa. Só que tem algumas coisas que o treinador não controla. Ele controla uma estratégia que acabou sendo equivocada quando, no primeiro tempo contra o Botafogo, o time foi atropelado. Mas ele controla quando ele melhora o time no segundo tempo, fazendo algumas modificações. Ele não controla quando o Lucas perde um pênalti, quando o Calleri perde um gol na cara a cara, depois de disputa de pênalti. O São Paulo poderia ter desclassificado o Botafogo, que é o líder brasileiro. Competiu para isso, contra um clube que tem uma capacidade de investimento hoje que não dá nem para você comparar. Eu não estou colocando aqui o São Paulo como, né, a vítima, um time que não tem condição de competir. Tem condição, tem uma boa equipe. Só que eu acho que tem que se analisar com um pouco mais de tranquilidade. Não dá para ser só essa panela de pressão. Eu acho essa pressão completamente exagerada, fora do tom e esquisita, porque para mim ele faz um bom trabalho. Não é o técnico perfeito. Até que se ele fosse o técnico perfeito, ele não estaria no São Paulo. Talvez ele estaria no Real Madrid, no Manchester City. Ele vai errar, mas ele tem mais acertos do que erros para mim. Ontem, para mim, foi uma manifestação de retomada, porque o time, a postura que o Edu falou, isso era nítido. Time ativo, competindo. Quando eu digo de desempenho, são dos outros jogos do brasileiro, né? Depois, não, você tá certo. Quando sente esse impacto, né? É até legal você falar isso, porque o time, de fato, teve atuações ruins. O Cuiabá foi muito ruim. Eu acho que talvez é a que mais mostra isso, né? Contra o Corinthians. Exato. Não foi um jogo controlado. Mesmo com chegou a ter 2 a mais. Sim. E chegou a correr risco de tomar um empate. Eu entendo a cobrança para que o time jogue melhor. Ainda mais nessa reta final. Só que, assim, pensar e cogitar numa saída dele, para mim é sabotar o São Paulo nesse momento. E ontem foi uma retomada. O time jogou muito bem, ele fez modificações, o Igor Vinícius foi bem, o Marcos Antônio foi bem, muita qualidade no passe, né, conduzindo ali o meio campo junto com o Luiz Gustavo, que foi um jogador muito importante, principalmente depois das lesões aí de Alisson, de Pablo Maia. O Eric bem pelo lado direito, ali na vaga do Elton Rato, com desenvoltura, batendo no gol. Luciano e Lucas, o Lucas o melhor em campo. E
tocar nesse ponto, né, que vocês citaram sobre a zaga, né? Uma zaga completamente desfalcada. O Juan foi bem e o Sabino fez uma partidaça. O Sabino tá jogando muito bem, muito seguro, assim, não é fácil marcar um Verratti. E ele sendo dominante, a qualidade que ele tem também para sair jogando. O São Paulo ontem teve uma boa atuação, uma vitória convincente. E o 3-0 para mim ficou até barato, Glaucio. A gente já vai falar já do outro lado, mas aí depois dessa vitória, o Zubeldia estava mais leve, Edu? O que aconteceu ali? Participou ao vivo, viu o Edu ali ao vivo e falou, deixa eu dar uma palhinha aqui também. Parecia meio exausto, assim, né? Assim, o que aconteceu foi uma coisa muito engraçada. Muita gente tá levando, você tomou uma prensa. Pelo contrário, eu queria que as prensas no futebol fossem que nem essa do Zubeldia, né? O que aconteceu é que ele não foi com o ônibus, ele foi com a van do clube. E eu tava ali no vivo a noite com o Edu Elias, né? E com o Elton. Exatamente ao vivo. E aí ele tá saindo com segurança, eu só vi isso depois na tela, porque ali eu tô totalmente voltado para a câmera, no escuro, então eu não consigo perceber exatamente nada, só a luz da câmera e a câmera. E aí, exatamente no momento que ele passa por mim, eu tô anunciando que daqui a pouco a gente vai trazer a coletiva dele e as sonoras que eu gravei na Zona Mista do Lucas e do Sabino. Aí, vamos acompanhar que é melhor, né? Tava rodando só as imagens, aí, então tá vindo coloca lá o homem vindo lá, ó. Deu uma olhadinha. Vai contando, Edu, que depois a gente coloca E aí agora, também. depois que ele passou, eu falei, daqui a pouco a gente vai chamar Zubeldia. Agora eu falo o nome dele, segundo o meu câmera, que era o Rodrigo, ele parou e voltou. Aí no que ele voltou, ele ficou parado ali. Aí fez essa careta aí no começo, mas eu fui ali numa boa, falei, como eu sei que ele não gosta, isso é uma coisa, ele não deu exclusiva pra ninguém, nem considero isso uma exclusiva, mas ele não, já avisou a assessoria do São Paulo que ele não fala exclusivamente, eu falei, vou aproveitar, já que ele parou, eu vou pelo menos pedir pra ele mandar um abraço pra ESPN. Mandou, se sentiu à vontade de responder mais 2 perguntinhas ali básicas, botou a mão no meu ombro e foi embora. Estamos aqui, já que ele parou, sou repórter, estou aqui. Tava ao vivo. Faz isso há pouco tempo, né? Você também, né, Edu? Mas você vê que depois aí, pra quem deu a prensa, ele dando risada, sorrindo, tudo mais. Foi bem tranquilo, assim, pô, como eu disse, se alguma pessoa achou que foi uma prensa, eu quero sempre tomar uma prensa dessa no futebol. Porque eu já vi prensa no futebol e a coisa é bem mais complicada mesmo. Foi bem legal, falei com a assessoria do São Paulo, nada, os caras até ficaram surpreendidos dele ter parado ali, então pra mim foi bem legal. Vou pedir pro pessoal colocar aí de novo agora com áudio também. Para quem não viu esse papo de Edu Afonso com o Zubeldia, a gente repete então. O Alisson cada vez mais próximo, Ferreirinha voltou hoje depois de 57 dias, jogou um pouquinho no final do jogo. O grupo vai ficando encorpado para brigar por este objetivo. Daqui a pouco vocês vão acompanhar o que disse o Zubeldia, o que disse o Lucas Moura, enfim, aqueles que estiveram. Professor, tudo bem? Estamos ao vivo, se quiser dar um abraço aqui só para o pessoal da ESPN total, sem falar do jogo, apenas um abraço. Sim. Tudo bem? Bem, você está portando bem você? Eu tô tentando, tá? Comigo tá bem. Qual a sua avaliação? Tô bem lá? Não tô provocando muita encrenca, nada? Sim, bem. Gostou do resultado? Foi bom, né? Sí, bueno, sí, estamos contentos, sobre todo para todos los torcedores y todos los jugadores que están haciendo un buen trabajo. Boa viagem, bom retorno. Sim, Temos 10 dias. O calendário aqui é maluco, né, professor? Fica Sim. 15 dias sem jogar, aí joga uma, passa mais 10, aí joga no mês 8, 9 seguidas. Sí. É difícil de entender, né? Sí, un poco raro esta parte del calendario, pero también nos sirve para trabajar de otra manera. Boa. Gracias. Obrigado. Chao. Graças. Boa. Tá, então, o Zubeldia da paradinha tá indo embora aqui. Essa foi a dura que falaram que ele me deu. Foi tranquilo, Edu. Assim, eu só Tapinha nas costas ali, foi eu só reconheço que eu fiquei surpreso na hora. Então, eu demorei um pouquinho para entender a situação que ali. Ele parou um segundo né? que ele parou, tá parado, o que ele quer conversar, não quer. Isso realmente, Mas daí eu percebi que ele olhou para mim, eu fui para ele não saiu, vamos embora, vamos conversar com o Zubeldia e tá tudo certo. Eu acho ele um cara assim muito espontâneo, muito ele teve uma coletiva que ele realmente fez lá uma cena com um repórter e tal. É isso, o Zubeldia é isso. Ele é intenso dentro e fora de campo. É o pouco relação que eu tenho com ele, é intenso e dentro e fora de campo. Isso foi uma parte da intensidade dele. E ele até me chama, não sabe, acho que nem sabe direito o meu nome ainda, mas me chama de ESPN, que eu fico muito orgulhoso. Toda vez que ele me fala, ESPN, ESPN, então significa que ele é um dos nossos fãs de esporte também. ESPN personificado. Exato. O Edu é um patrimônio já da então, ESPN. ele acompanha Vamos lá, né, ESPN, Edu, com todo respeito. Foi ótimo. É bom, ele sabe quem é a figura do Edu Afonso aqui com a gente também, muito legal. Ó, a gente já vai falar do outro lado, lá do Vasco, mas eu vou aqui já me despedir do ESPN. ESPN? Alô, ESPN? Né, já vou dispensar o Edu aqui. Edu, obrigada, amigo. Obrigado Volte você, mais valeu. vezes, Bom tá? programa pra vocês, até mais. Um beijo, boa. Com o São Paulo vencendo o Vasco por 3-0, show do Lucas Moura, gol do Luciano no primeiro tempo e o Vasco numa situação
tranquila, não dá para dizer que é complicada, não, mas a sequência é muito ruim desde antes da data FIFA, Tetra. Não, mas foi muito ruim, Dani. Muito ruim. Porque ele entrou com o time praticamente titular. Eu acho que até o time titular mesmo. Sim. Ele foi com o que tinha ali, tinha de melhor. Payet e Coutinho inclusive juntos, surpreendendo, né? Colocando Payet e Coutinho, né, de início, juntos, que não fizeram um bom jogo. E o São Paulo, sim, assim, a gente não colocou na prévia que o Eric ia começar jogando. Não me lembro. Não. Não da escalação ontem. Não, a gente tinha colocado o Rato. Então, começo... Então, assim, um São Paulo muito mais objetivo, um São Paulo muito mais dinâmico no jogo. E a gente estava falando do Lucas Moura ontem, né, o Pascoal e presidente? Que ele joga pela esquerda, joga pela direita. O Pascoal, ele nunca vai jogar na dele. Só que ele jogou muito ontem. Jogou muito. Fez gol de centroavante, subiu mais do que todo mundo. Qual a altura dele, ô presidente? Então, 1,70? Então, o Romário, que você viu fazendo muitos gols de cabeça, tinha 1,67 m. Mas ele até nem pulava em alguns lances, porque ele se posicionava muito bem, né, Zinho? O Lucas tem 1,72 e o Maicon 1,91, mas eles pularam juntos. Aí não dá certo, né? 1,72. Aí o Maicon vacilou, entendeu? Mas eu fiquei analisando assim o lance, né? Eu falei, caramba, foi gol do Lucas, que foi um escanteio, né? Geralmente esse cara de 1,72, meia, ele fica no rebote ou ele bate a falta. Isso. O escanteio, falta lateral, né? Geralmente. E ele estava dentro da área, puxando, antecipando e subiu muito. Se você for ver, ele subiu muito. Não, partidaça do Lucas, o São Paulo atropelou, mereceu. O Vasco não joga bem com o seu time titular e isso, pra mim, não vai influenciar. Mas, poxa, é que se você perde de 1-0 ou perde 2-1, sei lá, um jogo mais equilibrado, o Vasco criando mais, tentando, porque estava com o time titular, mas não foi isso, foi um Vasco muito apático. E aí me chama a atenção para o jogo do final de semana. Pode influenciar sim, jogou com o time completo, cansou todo mundo e todo mundo jogou mal. Até o Verratti, o que for, né, Pascoal? Ele estava tão bravo que ele ficou chutando lata, chutando água, chutando tudo. Aí jogador quer substituir, sai de bico, Payet saiu bicudo. Parece que estava arrebentando no jogo para não ter sido substituído. Pô, peraí. Por quê? Aí teve mais um também que saiu bicudo. O Piton também. Eu queria ver se fosse um treinador cascudão, se eles iam sair assim. Pô, o cara faz um bom trabalho, Paiva. Graças a ele, o Vasco chega também a essa posição. E eu acho um desrespeito a um treinador que está começando a carreira dele. Os caras saírem bicudo desse jeito, reclamando, sem estarem jogando bem. Jogaram mal, mereciam ser substituídos. E ó, quem tá falando é o cara que saía bicudo também. Esse saía bicudo, esse saía irritado, eu posso falar. Mas eu saía bicudo com Filipão, com Tele Santana, com Luxemburgo, com Parreira, com Zagallo. Olha os treinadores. Agora o cara que tá começando uma carreira, os caras não estavam jogando nada, tomando de 3-0, quer ficar bicudo, botar na conta do treinador? Não foi só o treinador que perdeu o jogo, não. Eles também perderam jogando no campo. O Vasco não jogou bem. Não. O goleiro do Vasco não tem... O nível do goleiro do Vasco é superior àquele frango que ele tomou. Porque isso é frango. Frango. Isso é caracterizado frango. Quando ele faz um... Baixo da perna, né? O goleiro faz um movimento para encaixar a bola. No movimento, ele já falhou no movimento. Sim. A bola passa pelo corpo dele, bate no calcanhar esquerdo, se não me falha a memória, e acaba entrando no gol. Perfeito? Sim, ele tenta dar uma fechada de joelho esse é o gol aí, ó. O Luciano dá uma sapatada pro lado, mas ele matou o Maicon só no quando ele gingou o corpo, ó, ele mata o Maicon, ó. Pum, morreu o Maicon. Abriu o clarão. Passa embaixo da perna do zagueiro. Bate no pé direito dele, não no esquerdo, deixa eu ver. Bate no esquerdo. Bateu no pé esquerdo dele e entrou. É uma bola defensável pro nível do goleiro do Vasco. Sim. Perfeito? Começa por aí. Então o goleiro já começou mal. Sai um contra-ataque como esse. Olha o Lucas onde que ele... Dá uma olhada. Onde é que ele pegou a bola? Olha onde que ele pegou a bola. Vai dar uma balançada, o Maicon vai para um lado e ele vai... Olha lá. Aí o Zinho tem razão. Vai botar na conta do treinador?
Eu acho que tem um ponto que talvez a gente possa avaliar, né? O Pumita tinha entrado no segundo tempo no lugar do Paulo. O Paulo saiu no intervalo. E entrou o Pumita. Aí o Lucas dá uma arrancada. Essa é a jogada do Lucas. Eu não falo para vocês que a arrancada do Lucas é o 1 contra 1. Ele dá um tapa na frente e faz o gol. É isso que eu quero ver do Lucas. É isso que o torcedor de São Paulo cobra do Lucas. Isso é o mínimo que pode esperar do Lucas, essa arrancada, essa bola dominada. Ele naquela faixa central do campo, ele é espetacular. Parabéns para o time do São Paulo. Fez um bom jogo. Não vou falar grande jogo, não. Bom jogo. O Lucas, talvez, a gente possa dizer que fez um grande jogo. Okay. O Caleri continua devendo. O Eric entrou muito bem. Acho que o Eric fez um bom jogo pelo time do São Paulo. O Rato entrou bem. Né? Até o Galo falava, eu não aguento. Deu entrevista pro Edu, né? Falou, mas só jogar 10 minutos não dá. Sabe quantos minutos você jogou ontem? 7. Entra lá 7 para você se consagrar. Eu sei sim. Entrou 7 lá para se consagrar. Então, gente, o São Paulo fez um bom jogo. O São Paulo está na 5ª colocação e deve manter essa colocação nessa rodada. Não perde. Não perde a 5ª colocação. Independentemente do que acontecer na rodada, não sai dali. Eu vou falar para vocês o que eu penso do São Paulo. Para mim, o São Paulo é para fazer entre 5º e 6º lugar. Vai depender muito do que o Internacional vai fazer. O São Paulo tem um time para ficar entre 5º e 6º. Então vai brigar pela Libertadores, para ir direto para a Libertadores, ficando entre 5º e 6º lugar. Eu imagino que o São Paulo vai se classificar direto para a Libertadores na 5ª ou na 6ª colocação. É só uma imaginação minha. O São Paulo tem time, o São Paulo tem comportamento. Ontem o time do São Paulo se comportou bem. Muito embora o Vasco da Gama foi uma grande decepção e o São Paulo fez um bom jogo. Vou tocar num ponto que eu acho legal também, Zinho, a gente analisar. O Pascoal falou ontem aqui da conversa, né, da diretoria do São Paulo com o Zubeldia. Ontem já rolou até grito na arquibancada, ovacionando o Zubeldia. Se o São Paulo não queria dar o troco, né, como o Mauro diz, tem outras pretensões e coisas mais importantes, para o Zubeldia, essa vitória do jeito que foi, ela tem uma importância grande, né, depois da pressão que rolou. Sem dúvida, porque é uma vitória jogando bem. Eu acho que o São Paulo fez um bom jogo. Fez um bom jogo. E ele buscando alternativas no time, nas alterações também, nas mudanças que ele faz na equipe. Colocou o Ferreirinha para jogar, para ganhar ritmo também, colocou o Nestor. Fez mudanças na equipe e um São Paulo que me parece nesse momento, depois da data FIFA, esquecendo, passou, acabou as eliminações. O foco agora é aqui. Então, um time mais concentrado, mais querendo buscar essa vitória para subir na tabela, para chegar, para classificar sem susto para uma Libertadores. E o treinador também, vibrando muito com os gols, participando, aquele jeito dele ali na beira do campo. Eu acho que a conversa com o presidente surtiu efeito e também os treinamentos, o dia a dia, aquele ânimo novamente, assim, passa, né, aquela tristeza de eliminação, fica na lembrança, mas tem objetivos pela frente. Eu acho ele bom treinador, acho o time do São Paulo com bons jogadores, né, precisa encontrar uma regularidade, principalmente quando joga fora de casa. Não foi no Morumbi, o mando de campo era do São Paulo, aí eu não conto que ganhou fora de casa, ganhou fora do campo que ele habitualmente joga, que é o Morumbi. Mas, assim, precisa, quando enfrentar adversários, sendo visitante, manter esse nível de apresentação. Não pode fazer o que fez contra o Cuiabá. Aí bate aquela frustração, aquela coisa de desconfiança. Mas eu acho ele bom treinador e eu estou com a torcida do São Paulo, que exaltou. Vai tirar ele, vai colocar quem? Vai buscar quem? Sabe? Então, assim, o cara já conhece o elenco, vai fortalecendo esse elenco, tem que classificar para a Libertadores. Foi a meta que o presidente de São Paulo colocou. E eu acho que é muito para a permanência dele. Bom, a gente tem que tratar assim... Eu acho ele um bom treinador, eu não acho ele um mau treinador. Eu já falei aqui, acho que uma vez, se eu fosse presidente de São Paulo, eu renovaria o contrato dele. Mas esse contrato dele para renovar, ele tem contrato até 2025. Eu confesso para você que eu não até sei. Dezembro de 2025. Pode escrever que ele foi até 2025. Mas eu já renovaria por mais uma temporada. Tranquilamente. Mas a gente entende que o São Paulo está passando por um momento diferente. Primeiro, a chamada reestruturação financeira do São Paulo, com a incorporação de um grupo de investimento forte, que vai fazer um aporte financeiro para o São Paulo,
para diminuir o valor pago para os juros bancários, que são enormes. O São Paulo, vou contar para vocês, gasta 140 milhões por ano só de juro bancário. Rapaz. Entendeu? Mas mesmo assim vai ter um aporte financeiro para investimento no futebol. Não vai ser aquele time dos sonhos do torcedor que sonha com um meia encantador, que sonha com mais um ponta para ir para cima. O Ramos Rodrigues aí, esse meia encantador? Esse já foi. Sonha com aquele um jogador pela direita. O São Paulo já tem meia. Tem meia encantador. Tem meia. Tem, claro, o Lucas é esse meia. Mas o torcedor de São Paulo tem esses sonhos, né? Sonhar com um lateral direito, porque o Rafinha não vai parar, vai parar. Né? Então sonha mais com um jogador nessa posição. Enfim, eu não sei se o São Paulo vai ter dinheiro para fazer tudo isso. Sim. Eu não sei. Mas eu acho que o trabalho do Zubeldia é legal. Eu também acho. Mas calma, um ano de cada vez. Tem contrato até o fim do ano que vem, deixa ele trabalhar ano que vem. Aquela ida do presidente do São Paulo para conversar com o Zubeldia, com alguns jogadores e com os dirigentes que ficam no CT, foi muito mais para animar o Zubeldia para buscar essa vaga na Libertadores da América. Que precisa, né? E dar uma baixada de bola no pessoal que estava acordando. O Afonso escalou o Galope, hein? Aí o Galope tinha reclamado pro Edu. A matéria rendeu, Edu Afonso. A matéria rendeu que o Zubeldia até colocou ele para jogar. Não, e depois do jogo o Zubeldia parou para falar com o Edu. Parou para falar com o Edu. Ele falou muito gentil, muito cortês, muito legal. O Zubeldia é um cara muito educado. O cara tem moral, né? O Edu tava falando ao vivo, o Zubeldia ouviu o nome dele e parou para dar entrevista. Eu tô te falando que o jogo só começa depois da gente. É isso. Os caras prestam atenção no que se fala aqui. Eu tava falando do Edu Afonso, mas tudo bem. Como você tem moral também, fecha aí o São Paulo e Vasco. Não, eu tô falando porque o Edu entrou aqui também. O jogo ontem também só depois do programa. Sim, claro. Então ali o cara botou o Edu ali e falou do Rato para começar o jogo. O Rato foi entrar no segundo tempo. Sim. Essa foi uma modificação muito interessante para poder também impedir o avanço do Piton. Então ele botou o atacante pela direita com velocidade para o drible para impedir o avanço do Piton. Aí a jogada do treinador. Trabalho do treinador, pensar no adversário, como joga, sabe que a bola do Piton é fatal para os gols do Vegete, então o que ele tentou? Um jogador em cima ocupar o espaço, não permitir que ele subisse, e a gente viu isso aí. Bom, agora, o São Paulo, para mim, já disse aqui, vai ficar entre quinto, sexto, e tá legal, hein, gente? Tá legal. Tá bom, não tá ruim, não. O que foi, Zinho? Acho que faltam bastante jogos, vamos ver. Tem times assim. Eu acho que o resultado. A gente vai falar daqui a pouco do Fortaleza, né? Péssimo resultado. Entendeu? Deixa aí. Já abre. A gente vai falar, mas assim, eu acho que o São Paulo, mantendo um bom nível aí, mantendo uma. É o que eu falei, precisa vencer fora de casa. Começar a vencer fora de casa nessa reta final, pode sonhar sim com o G4. Nesse momento está em quinto e não pode ser ultrapassado. Me dá essa moral aí, vamos falar de Fortaleza e Galo, então? A vitória do São Paulo, 3-0, 2 gols. Cara, eu fiquei impressionado, Luiz, com o segundo gol de cabeça. O tanto que ele voou, quando ele subiu. Porque o Lucas não é um gigante, né? É impulsão, né? Pô, mas cruzamento do Rato, né? O escanteio foi do Rato, né? Mas ele subiu lá no quinto andar, cara. Coisa mais linda. O São Paulo jogou bem, né? São Paulo jogou muito bem ontem, né? Eu pessoalmente fiquei surpreso com a forma, com a facilidade com que o São Paulo construiu o resultado, né? Quando saiu a escalação, eu confesso que fiquei curioso para ver como seria Payet e Coutinho jogando junto pelo Vasco, né? Muito talento ali, mas não deu liga ainda. O Coutinho ainda não venceu jogando pelo Vasco, né? São 10 jogos, se eu não me engano, que e o Vasco não consegue ganhar. E ele, inclusive, teve uma chance boa, o Coutinho, ontem, né? Que ele poderia ter passado pro Verratti ou finalizado melhor e perdeu o gol. Mas o São Paulo com essa camisa nova aí que vocês gostaram? O que vocês acharam? Essa camisa, ela lembra como é que chama lá? Né? Não, é aquela coisa, o corredor vermelho lá. Isso, é uma referência ao você olha vermelho. assim de cima. Parece Flamengo, né? Olha, parece que é o Flamengo que tá jogando. Mas ela é toda... Se tivesse com o calção escuro, ao invés de branco, ficaria mais legal. A chegada do ônibus ao Cícero Pompeu de Toledo, fica aquele fumaceiro vermelho, né? Essa é a homenagem. Vermelhos e tal, uma festa muito bonita que a torcida de São Paulo faz aí na chegada. E fez ontem em Campinas também, encheu o estádio. E com algumas modificações. Qual foi o público lá em Campinas ontem? Deixa eu ver, peraí. Vai lá, Luiz. Foi 20 e pouco, né? Foi o pior público do São Paulo como mandante, mas é óbvio, né? Porque o estádio também tá bem menor. Atrás do gol,
Depois a gente pega o público certinho, mas o Zubeldia, ele fez uma mudança, né? Ele colocou o Eric no lugar do Rato e surtiu efeito. Foi o ataque do São Paulo. Essa bola do Coutinho que eu falei. Não, ele tinha duas opções, né? Ou finalizar melhor ou passar para o Verratti, que estava livre ali no meio. E o primeiro gol do Luciano, né? O Luciano tem essa facilidade de chutar forte, rasteiro. Eu gosto da finalização do Luciano, mas o Léo Jardim contribuiu, né? Dava para ter reagido melhor. Esse é o gol do Lucas. Esse é o gol do Lucas, o Lucas à moda antiga, né? Aquele Lucas que a gente via no comecinho dele de carreira no São Paulo. Você achou que falhou nesse gol, o Léo Jardim? Eu não tive essa impressão. Esse gol, não. Era defensável. Esse gol aconteceu com menos de 1 minuto de jogo no segundo tempo. O São Paulo estava ganhando de 1-0, virou 1-0. O Lucas arranca do seu próprio campo. Vai levando. Esse é o Lucas que eu defendia na seleção brasileira, entendeu? Na ausência do Neymar, o cara que faz esse corredor central, sabe? Porque o Neymar faz muito isso. Na realidade, o Neymar se movimenta mais em outros espaços do campo. Mas essa arrancada do Lucas Moura foi espetacular. Agora, uma crítica ao Lucas Moura, né? No momento decisivo, Copa do Brasil, Libertadores da América, ele falhou. Ele ficou 13 jogos sem marcar gols. E dentro desse período foram jogos cruciais contra Atlético Mineiro, Copa do Brasil, né, Luizão? Sim. E Libertadores contra o Botafogo. Aí ele falhou. O gol. Isso é fato, tá? Coincidentemente, né? Foi o período em que ele foi convocado para a seleção, né? Ele foi convocado para a seleção. Aí um amigo nosso vai falar, convocado para a seleção, a seleção estraga o jogador. Coincidência ou não, estragou aí o jogador. A recuperação dele foi naquela partida contra o Corinthians, que ele faz o gol, né? E agora, essa atuação... Agora, gente, o Vasco da Gama a gente falou aqui, né? Foi um Frankenstein ontem, né? Então também o São Paulo se aproveitando de um time que ontem se apresentou de uma forma muito ruim. Jogar essa bolinha aí com o Atlético... E acabou desgastando um Verratti, um Coutinho e tal, para um jogo importantíssimo. Talvez um dos jogos mais importantes da década para o Vasco, que é o jogo semifinal, né? Em São Januário contra o Atlético. Então, assim, não serviu de nada. Você nem poupou os seus veteranos e nem jogou bola. Então... E o jogo contra o Atlético é sábado, né? É sábado o jogo, exatamente. A gente não, eu não sou defensor de ficar poupando o jogador o tempo 15 inteiro. mil pessoas nesse jogo. Tá? 15 mil, então eu falei muito besteira. pouco, Achei que o tinha sido grande. 15.500 só, também. Só. Gramado bom, gramado do Brinco de Ouro. Torcedor de São Paulo que mora ali na região de Campinas deveria ter enchido o estádio, né? Na boa. Você não tem essa chance de ver o time jogar toda hora aí, né? Mas enfim. Sômano, o Vasco, se jogar essa bolinha aí com o Atlético... Traz um início de calmaria nos bastidores do São Paulo, porque de fato a coisa estava meio esquisita. Vou pedir então para o JP já colocar na tela esses gols, 3-0 contra o Vasco, 2 vezes do Lucas, 1 vez do Luciano. E aí, PVC, como é que você vê essa vitória 3-0 no ambiente que não é o ambiente do São Paulo, neste momento do campeonato, como a gente vinha falando aqui, essa fritura ou não do Zubeldia, essa vitória põe um ponto final nisso? Nós já estamos cozinhando essa fritura faz um tempo, né? Cozinhar é a velha gíria do jornalista, que quando você pega uma matéria velha e dá uma esquentada nela, transformada nela e muda. Então estamos cozinhando a fritura. Eu acho assim, ontem foi um jogo, primeiro, que há muito tempo eu não via um frango tão frango, que foi do Léo Jardim. Eu sou cuidadoso para dizer, o goleiro falha, o goleiro frango. Ontem foi um frango. A bola é muito frango clássico. A bola passa no meio das pernas do Léo Jardim. Depois o Lucas é o grande personagem. E desde 2019, quando ele virou o jogo do Tottenham contra o Ajax e levou o Tottenham pela primeira vez na final do Champions League, o Lucas não fazia 2 gols no jogo. Desde 17 de julho, ele não fazia gol com bola rolando no São Paulo. Então foi o grande personagem. Mas o grande ponto é ter 50 pontos, 1 a menos do que o Flamengo, que joga hoje. Ou seja, o São Paulo, à noite, é tricolor. Nesse caso, Fluminense. Porque ele tem uma disputa aberta com o Flamengo, com o Fortaleza, pelo 4º lugar.
Agora, é esse o objetivo? Virou essa chavinha na disputa pelo 4º lugar? Não é nem uma virada de chave, é um objetivo do São Paulo desde que o São Paulo foi eliminado das Copas, né? O São Paulo tem como meta classificar para a fase de grupos da Libertadores. Foi algo que foi conversado, inclusive, com o próprio técnico Luiz Zubeldia, da importância que é da Libertadores. Aliás, o Zubeldia sabe o que a relação do São Paulo com a Libertadores. Ele disputou a Libertadores esse ano com o São Paulo, e entende o que é o torcedor, o Morumbi, a noite de Libertadores para o São Paulino. Então, é uma meta, é um objetivo para o ano de 2025 ser um ano mais tranquilo e melhor planejado. O que me chamou a atenção ontem, e aí entra muito nessa questão do bastidor, do olhar que eu tive ontem, prévio do jogo, um Zubeldia ele é sempre muito participativo. Nas ações ali, no aquecimento, na preparação, na conversa com seus auxiliares. Ontem, de fato, ele não mudou o jeitão dele. Só que era um Zubeldia no semblante um pouco mais preocupado. Você sentia ali um olhar um pouco mais carregado, mais cuidadoso, mais fechado, né? Então, assim, estava preocupado. Era um time que era diferente, é bem verdade. Tinha o Marcos Antônio como titular. E o Marcos Antônio só tinha um jogo como titular, que era um time totalmente reserva contra o Atlético Goianiense, se eu não me engano. Então, assim, era uma aposta o Marcos Antônio. Muito se questionava cadê o Marcos Antônio, e o Zubeldia ontem banca o Marcos Antônio. Muda totalmente o lado direito, que para mim foi o grande destaque do primeiro tempo, a velocidade do Eric, a velocidade também do Igor Vinícius. Então foram apostas, um time diferente, um estádio diferente, um gramado diferente, um adversário que vem bem no Campeonato Brasileiro. E quando sai a escalação, eu estava ali próximo à diretoria, o presidente Casares estava com os diretores ali, numa roda de conversa ali, coisa informal ali e tal. Então quando sai a escalação e percebe-se que o Vasco não vem com time reserva, como se esperava, e aí sai a escalação Payet e Coutinho, todos se olham assim e falam, opa, vem dificuldade pela frente. Então, esse ambiente que já era um ambiente de dúvida, carregado no sentido assim de tipo, olha, vai ser um jogo duro, vai ser um jogo difícil, tem pressão, o resultado do Cuiabá não foi legal, todo esse ambiente de Zubeldia, tudo que se criou, as falas, a própria entrevista do presidente, depois a reunião com o Zubeldia, era um clima carregado, era um clima diferente. Quando sai a escalação do Vasco, ficou ali uma coisa tipo, vamos ver. Só que sai esse gol com poucos minutos ali do primeiro tempo, o São Paulo se solta mais, o São Paulo é mais confiante, o São Paulo é mais veloz. Quando constrói o resultado, é um outro São Paulo, é um outro clima no final do jogo. A torcida grita o nome do Zubeldia, o Zubeldia responde, os jogadores saem felizes. O ambiente do São Paulo é totalmente da água para o vinho, no aquecimento para a descida do vestiário. Até o trabalho de treinamento mesmo ali, de campo reduzido, que foi dado pela comissão técnica após o jogo para os jogadores que não atuaram 90 minutos e para os reservas, foi um trabalho de mais pegada, de mais ritmo, e os jogadores corresponderam. Então, assim, é um São Paulo diferente, foi um São Paulo que o resultado ajudou demais a ser um São Paulo que voltou para o trilho. Muito bom, quero dar bom dia aqui para todo mundo que está mandando mensagem, deixando a curtida, o like, como o Leandro, nossa torcida brava. Isso acontece em qualquer ambiente de trabalho. Eram nas Copas e que essas chances foram disputadas. Depois a diretoria... Uma cronologia de como isso começou. Eu acho engraçado, né? De repente tá todo mundo falando fritada do Zubeldia, ninguém sabe muito bem como isso começou, mas tem uma parte da torcida brava com a diretoria. Queria saber como é que você consegue dar uma cronologia de como isso começou e de como isso virou? Bom, a verdade no e cru é a seguinte: a história começou com o noticiário do André e meu aqui no De Primeira, falando não sobre fritada. A gente estava falando o quê?
que havia um desconforto de parte da diretoria com decisões do Zubeldia, como, por exemplo, não colocar para jogar o Marcos Antônio, o Longo, o Jamal Lewis, os jogadores que chegam, o Juan Tesouji, os jogadores que chegaram, os reforços que chegaram, depois ele ter cobrado reforços. Isso nunca foi uma fritura, isso sempre foi um desconforto e um processo de entendimento de que o São Paulo tinha 2 chances de título, que eram nas Copas, e que essas chances foram desperdiçadas na avaliação de algumas pessoas dentro da direção, também por decisões do Zubeldia. Isso não é fritura, isso é uma avaliação de todo o dia de trabalho. Você chama o cara, conversa. Pô, será que vai ser assim? Será que tem que ser assado? Isso acontece em qualquer ambiente de trabalho. Aí o que aconteceu foi que um grupo de jornalistas pegou isso e transformou em fritura. Ninguém falou que tinha fritura. A torcida gosta muito do Zubeldia. O que não pode acontecer, e não faz bem para o ambiente do São Paulo, é você conseguir dividir em a torcida quer uma coisa, a diretoria quer outra. Não é isso. Até porque o Júlio Casares sempre foi um presidente que olhou muito para o que a arquibancada diz. Se a arquibancada não disser que o Zubeldia tem que ir embora, o Júlio Casares dificilmente vai dizer que o Zubeldia tem que ir embora. O Júlio Casares é o presidente da frase clássica, abre aspas, vamos aguardar. Sempre foi assim. A frase do Júlio é vamos aguardar. Agora, houve decisões do Zubeldia que foram observadas por gente que assiste aos treinos, entendendo, pô, acho que ele não foi bem aqui, acho que ele não foi bem ali. Isso não significa... Nunca a gente disse aqui que o Zubeldia ia ser demitido. Nunca. Agora, qual é o compromisso do clube? O clube não vai ganhar título nesse ano. É muito difícil ganhar o título brasileiro. Não é impossível, não, mas é muito difícil. Então, quando chegar no final do ano, você vai falar, pô, terminamos em 4º lugar. Pô, muito bom. Pelo investimento que temos aqui, foi extraordinário chegar em 4º lugar. Se você disser, chegamos em 8º lugar, pelo investimento que temos aqui, não ir para a Libertadores e não ganhar título é muito ruim. Isso significa demitir técnico? Não, ele tem contrato por mais um ano. Mas isso não exclui que você diga, isso aqui tá bom, isso aqui não tá bom. Você senta e conversa, como teve na semana passada a conversa do Júlio Casares, olho no olho com o Zubeldia. E o Zubeldia ontem, na entrevista coletiva, disse, eu não posso escolher o que os meus diretores falam. Claro, lógico. Ele pode chegar numa reunião de diretoria, com a diretoria e dizer, não, eu discordo da avaliação de vocês. Para mim, a gente está fazendo certo em tudo. Tudo, absolutamente tudo está certo. Tá aí, galera, mais um pouco aí da repercussão da vitória do São Paulo contra o Vasco na última quarta-feira. E um resultado aí que foi importante, né, interessante para o São Paulo foi a derrota do Flamengo ontem para o Fluminense. O Flamengo perdeu e o São Paulo se mantém né, ali a um ponto de diferença do Flamengo, que é o 4º colocado do G4. O Flamengo tem um jogo a menos, mas foi um resultado importante. O São Paulo agora está a 1 ponto do Flamengo, que é o primeiro time, que é o 4º colocado, né, na tabela do Campeonato Brasileiro. Vamos aguardar, né, a sequência dos próximos jogos. O São Paulo jogou bem demais contra o Vasco, uma vitória para dar moral, confiança para a sequência dos próximos jogos. Próxima partida contra o Criciúma, jogo fora de casa. O Zubeldia vai ter aí alguns dias, né, para preparar o time. Vai ter Copa do Brasil, final de semana, não vai ter rodada do Brasileiro. E agora é aguardar, né, a sequência dos próximos jogos. Esse calendário, né, do futebol brasileiro é uma loucura. Às vezes tem muitos jogos, né, muitos jogos assim, um praticamente em cima do outro. E agora o São Paulo vai ter alguns dias para se preparar para a sequência do Zubeldia. Vai aproveitar muito bem essa vitória aí contra o Vasco. Tem muitas coisas, né, positivas, uma partidaça do Lucas, Luciano também fazendo gol, Caleri dando assistência, o Marcos Antônio jogando bem também, um jogador que às vezes o torcedor pedia mais oportunidades para o Marcos Antônio. Até o Galopo, né, entrou, ele naquela entrevista para o Eduardo Afonso, ele cobrou, né, mais oportunidades com o Zubeldia. Ontem ele entrou poucos minutos, mas o Zubeldia já dando ali mais oportunidades para o Galopo. Vamos aguardar, né, a sequência dos próximos jogos. O São Paulo conquistou uma vitória muito importante e com essa derrota do Flamengo ontem, o São Paulo fica aí a 1 ponto do Flamengo, que é o 4º colocado.
E vamos ver aí o que vai acontecer, né, nos próximos jogos. Agora restam 9 rodadas para terminar a temporada. E o objetivo principal aí do São Paulo, o foco e o objetivo é essa vaga direta na Libertadores. Deixa a sua opinião aqui abaixo, aquele like para estar fortalecendo. Valeu e até a próxima, galera.